Graças e paz, amados, vamos continuar a nossa série de estudos sobre o Apocalipse de Isaías, com base nos capítulos 24 a 27 do seu livro. Iniciamos semana passada, né? Obviamente que buscando trazer uma reflexão sobre os sinais de Deus para a humanidade que vive esse momento de fragilidade, de impotência diante do quadro complexo que a gente está enfrentando. E em todo o tempo nós somos convocados a nos voltar ao Senhor, né, em seu Filho Jesus, de forma clara nesses momentos de dificuldade. Então é importante a gente, à luz da palavra de Deus, buscar compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, porque Ele não nos deixa sem resposta diante de todos os sinais que a gente possa estar enfrentando, diante de todas as dificuldades que a gente possa estar enfrentando. E vimos semana passada os versículos 1 a 4, né, do capítulo 24, que mostra que a terra está desolada, cinzenta, o mundo silencioso e triste, o céu e a terra sem vida e sem cor. E hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 5, que diz que a terra foi contaminada pelo próprio povo, que desrespeitou suas leis, quebrou sua ordem, violou a sagrada e eterna aliança. Então, fica claro aqui no versículo 5 que a razão para o juízo divino, né, está declarada. O povo contaminou a terra com intermináveis e variadas contaminações. Então, quais seriam essas contaminações? São muitas, né? Derramamento de sangue, venda de almas, prostituição, pornografia, corrupção. Então, a terra está debaixo de contaminações como se estivesse diante de um imenso, como se estivesse em um imenso lixão, tá? As leis, elas têm sido transgredidas e o pacto eterno violado. Então esse pacto eterno nos remete aonde? Nos remete ao Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, em que o Senhor diz: e o Eterno ordena ao homem, você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E Oséias capítulo 6, versículo 7, nos faz enxergar claramente isso aqui. Vocês quebraram a aliança exatamente como Adão. Vocês quebraram nossa relação de confiança. Vocês são ingratos. Então está claro, né? Está vívido aqui uma demonstração da lei moral da colheita segundo a semeadura, no versículo 5. E o versículo 6 diz: por isso uma maldição, um câncer, devasta a terra. O povo que nela vive paga o preço do sacrilégio. Eles definham, por isso serão queimados, morrendo um por um, e somente alguns escaparão. Continua aqui, obviamente, a descrição sobre a lei da colheita e da semeadura. Uma maldição caiu sobre os transgressores. A maldição os devorará como um monstro enviado para terminar com eles. Então, a humanidade pecou de forma monstruosa e vai ter que sofrer, né, com o monstro que eles mesmos criaram. Tem uma lenda escocesa interessante que ela conta uma história linda. A história é uma história reflexiva. É a história de um agricultor que foi perseguido por um monstro. O monstro destruía as plantações, devorava os animais desse agricultor, e um dia esse monstro apanhou o filho do agricultor no campo e o matou. E o homem enfurecido contratou vários homens para assim armar uma emboscada para apanhar o monstro. E finalmente o monstro apareceu durante a noite para fazer mais danos. Fortalecido pelo ódio, né, que sentia após a morte do filho, o agricultor conseguiu assim dominar o monstro. E quando ele estava aplicando o golpe mortal no inimigo, né, a luz da lua iluminou o rosto do monstro, e na verdade o rosto do monstro era o rosto do próprio agricultor. A questão está clara, né? Essa ferocidade, essa maldição que está devorando a terra é fruto do próprio homem, né? O texto também, o versículo 6, vai falar sobre o fogo, né? A figura do fogo. Então, para conservar esse espírito do texto, a gente vai compreender que esse fogo foi aceso também pelo homem e, subsequentemente, queimou os próprios homens. É o julgamento do Senhor que foi aceso pelos pecados humanos. Eles serão queimados e somente alguns escaparão, diz o versículo 6. Versículo 7 diz: já não há vinho, já não há vinhas, já não há cânticos nem cantores.
Então o vinho novo vai perder o bom gosto, né? Vai perder o sabor, a vida vai ficar azeda, os vinhedos vão murchar, o vinho vai se ressecar, as vinhas vão murchar. E cada característica aqui tem que ser o papel no quadro de uma terra da qual todas as fontes de alegria vão ser arrancadas, né? Vão ser silenciados os cânticos felizes daqueles que colhem uvas, bem como os cânticos daqueles que bebem o vinho nas festas, tá? Não mais vai haver festival de colheita, por exemplo, porque tudo vai jazer por terra destruído. Então todos quantos bebem vinho vão se lamentar porque as vinhas estão destruídas. O que vai ficar nesse tempo vai ser só o quê? Choro, lamento, angústia. Esse é o tempo de arrependimento, né? De conserto diante do Senhor que nos criou. Então o que a gente tem visto, infelizmente, é uma arrogância na tomada da decisão humana, né? De se voltar para o Senhor. O ser humano, principalmente os que estão em posição de liderança, tem uma preocupação. A preocupação com o seu poder contra o poder do outro. Só que esquecem-se que esse poder, né, que eles têm, na verdade, não pode ir acima do poder que tudo controla, tá? Daquele que tudo ajusta, porque aquele que tudo ajusta é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deve haver submissão a esse poder. Versículo 8. O riso dos tamborins emudeceu, o som alegre dos festeiros se foi, a alegria dos violinos acabou, já não há festas regadas a vinho. Então a música cessa, as festividades param, os homens que sobreviveram aos terrores e à mortandade se lamentam, não há nada para celebrar, como diz Apocalipse 18, 22, diz, a voz dos arpistas, dos músicos, dos tocadores de flauta e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Então, está claro que, obviamente, aqui não se refere, embora Apocalipse refira-se a um local específico, aqui no contexto de Isaías está se referindo a toda a terra, a toda a humanidade. Versículo 9. Os beberrões experientes se engasgam com a bebida. Esse versículo vai repetir a mesma ideia do versículo 8, né, de uma forma um pouco diferente. Né? Bebidas fortes que levam o homem a viver um tanto no mundo das fantasias, né, para acalentar o seu sofrimento, as suas angústias, o seu tédio, as suas amarguras, não vai adiantar. Né? Não vai adiantar tomar Pitu 51, nada disso, vodka. Não haveria mais ingestão de vinhos, nem cânticos, e as bebidas alcoólicas pareceriam amargas. Então, a tribulação vai ser demais assim radical para admitir maneiras fáceis de aliviar as tensões da vida. Calamidades pessoais e mundiais vão ocupar a mente de toda a humanidade e vai deixar as pessoas em estado de miséria. Então a música vai cessar, as festas vão cessar, e se houver algum cântico, vai ser um cântico, como diz Amós 8:10, das lamentações. Perder-se-á até o apetite pela bebida alcoólica. Versículo 10 diz, é impossível viver no caos das cidades, reina a anarquia. Todas as casas foram fechadas com tábuas, estão condenadas. Então as cidades vão se tornar cenas de caos extremo. Todas as casas vão ser fechadas e não haverá lugar para entrar em paz. Né? As ruínas vão tornar as residências inúteis porque serão apenas um monte de tijolo ali deslocado. Então a ruína será reduzida à cidade, ou seja, qualquer cidade. Não está aqui se referindo especificamente a uma cidade, como, por exemplo, Jerusalém, ou Babilônia, ou Roma, né? Mas sim a toda a terra. Né? As coisas terão retomado um caos assim, pleno sobre toda a terra. Versículo 11. As pessoas fazem tumulto na rua à procura de vinho, mas os bons tempos se foram para sempre. Já não há alegria neste mundo envelhecido. Então, o vinho reaparece aqui na descrição como símbolo de alegria. Né? Toda a alegria desapareceu, a tristeza se tornou palpável, né? Há choro nas ruas, todo júbilo atingiu ali o seu grau máximo e a alegria é banida da terra. E as pessoas clamam por bebidas alcoólicas para ver se a mente, né, lhes embota, mas não há mais bebida. O pôr do sol tão buscado em tempos de paz agora tornou-se em densas trevas, pura escuridão. A alegria é uma espécie de luz da alma, mas ela passa por dentro das sombras e assim não ressurge, não emerge. Né?
Versículo 12: a cidade está morta e deserta, reduzida a entulho. Isso é o que acontecerá a esta terra. Então as cidades são cenas de desolação, de abandono, suas portas estão estragadas e reduzidas a ruínas, né? Não haverá proteção nem alívio, coisa alguma resta, exceto as ruínas dos edifícios. A porta da cidade, orgulho e proteção das cidades orientais, foi pulverizada até o pó. Antes era o lugar feliz de ajuntamento do povo e de negociações. Todas as atividades próprias de uma cidade acabaram sendo encerradas, tá? Então, na próxima semana a gente vai continuar, né, a partir do versículo 13, onde vamos ter um momento, um inesperado grito de triunfo dos versículos 13 a 16, tá ok? Então, que Deus aplique ao seu coração a porção da sua palavra, que você possa meditar no texto, que você possa buscar outras fontes de informação na própria palavra de Deus, para assim, né, o Espírito Santo estar falando de maneira clara ao seu coração. O desejo do meu coração é que o Senhor nosso Deus continue instruindo a mim e a você, para que a gente continue buscando ser eternos dependentes do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo te abençoe. Uma boa noite.